Olá? Preparada para uma viagem cósmica hoje? Vamos investigar um visitante que está dando o que falar, sabe? Especialmente aqui para o nosso lado do mundo, hemisfério sul. É o cometa C2025K1, mais conhecido como Atlas. Olá, sim, um cometa que promete mesmo. Ele foi descoberto bem recente, né? Em maio de 2025, e já está prometendo ser um show no céu. Mas o que torna ele tão especial parece que é um fenômeno considerado raríssimo. Exato. E essa raridade é o que fascina, né? Não só quem adora olhar para o céu, mas, claro, a ciência também. A gente pode analisar a trajetória dele, que é bem interessante, as melhores chances para observar, e, o mais crucial, o que essa passagem, que parece ser inédita, pode ensinar para a gente sobre as origens do Sistema Solar. É uma oportunidade única mesmo. Inédita. Isso já deixa a gente curiosa. Ok, vamos desvendar isso então. Como exatamente acharam esse viajante espacial? Qual é a história por trás da descoberta do Atlas? Bom, a descoberta oficial foi em 25 de maio de 2025. O crédito é do sistema Atlas. Atlas. O nome do cometa veio daí então. Isso. Atlas é a sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. É basicamente uma rede de telescópios robóticos. Eles ficam espalhados pelo mundo e a função principal é varrer o céu procurando objetos, né? Asteroides, cometas, que possam passar perto da Terra. Ah, tipo um sistema de alerta. Exato. A ideia é essa, um alerta para possíveis impactos, mas eles acabam descobrindo muita coisa interessante no caminho, como esse cometa. Que legal. Um sistema de alerta que acaba presenteando a gente com cometas, interessante. E ele é feito de quê? Imaginam que seja aquela receita clássica de cometa, a famosa bola de gelo sujo cósmica. Essa descrição é ótima e é basicamente isso sim. O núcleo dele é uma mistura congelada, tem gelo de água, claro, mas também amônia, metano, dióxido de carbono, tudo misturado com muita poeira, pedacinhos de rocha. Pensa nele como um agregado de material que sobrou lá da formação do Sistema Solar, sabe? Há mais de 4,6 bilhões de anos. E ficou lá, preservado no frio bem longe desde aquela época. E como a gente sabe disso tudo? Conseguimos pegar um pedaço para analisar? Ah, quem dera. Não diretamente, claro, mas a gente estuda a luz. Tanto a luz do Sol que ele reflete, quanto a luz que ele mesmo emite quando esquenta, sabe? Ah, pela luz. Isso. Diferentes materiais, eles absorvem e emitem luz de jeitos específicos, em comprimentos de onda que são tipo uma assinatura química. Aí, com uma técnica chamada espectroscopia, a gente consegue decifrar essas assinaturas e descobrir a composição do gás e da poeira que formam a coma. A coma é aquela nuvem em volta. Exato, aquela atmosfera difusa em volta do núcleo. E também da cauda, claro. É um trabalho de detetive cósmico, basicamente. Fascinante. Agora, voltando àquela questão da raridade. Você falou que a passagem dele é inédita. E a gente ouve muito que ele é raríssimo. O que isso quer dizer exatamente no caso do Atlas? O que diferencia ele de outros cometas que aparecem por aí? Ah, aqui está o pulo do gato. O que realmente faz os olhos dos astrônomos brilharem. O Atlas é classificado como um cometa dinamicamente novo. Esse termo técnico, ele tem um significado bem profundo. Com base na órbita dele, que é muito, muito longa e vem de muito, muito longe mesmo, essa é quase certamente a primeira vez que esse cometa específico viaja lá das profundezas geladas do Sistema Solar exterior para perto do Sol. Primeira vez. Vindo de onde exatamente? Tão longe assim? Acredita-se que ele venha da nuvem de Oort. Nuvem de Oort. Já ouvi falar. Imagina uma concha esférica gigante, gigantesca mesmo, mas muito tênue, sabe? Feita de trilhões de corpos gelados. Ela envolve todo o Sistema Solar a distâncias enormes, tipo milhares de vezes a distância da Terra ao Sol, talvez até quase um ano-luz de extensão. Uau! Um ano-luz? É uma região hipotética, a gente nunca observou diretamente, mas a melhor explicação para a origem desses cometas de longo período como o Atlas. Ele estava lá quietinho, congelado, praticamente inalterado desde que os planetas se formaram. Uma casca de bolas de neve cósmica gigantesca só esperando um empurrãozinho para cair na nossa direção. Exatamente isso.
Alguma coisa, talvez a passagem de uma estrela vizinha ou marés da própria galáxia, perturbou a órbita dele e o mandou nessa jornada inaugural para o sistema solar interior. E aí está o ponto que o torna tão valioso para a ciência. Por ser dinamicamente novo, ele carrega material que ficou, assim, praticamente intocado, congelado no espaço profundo por bilhões de anos. Bilhões? É uma verdadeira cápsula do tempo, sabe? Oferece uma amostra quase pura das condições, dos ingredientes que estavam lá na nebulosa que deu origem ao Sol, aos planetas. É uma chance raríssima de dar uma espiada na infância do nosso sistema solar. Uma cápsula do tempo fazendo sua primeira visita. Isso realmente muda a perspectiva. E quais são as implicações científicas diretas dessa primeira viagem? O que a gente pode aprender? São várias coisas, e elas estão meio que interligadas. Primeiro, é a chance única de ver como um cometa reage ao calor e à radiação do Sol pela primeira vez. Como ele vai acordar, né? Isso, como ele vai acordar. Como os gelos vão sublimar, passar direto de sólido para gás, para formar a coma e a cauda. A intensidade disso tudo diz muito sobre a estrutura interna do núcleo, a composição. É como assistir um experimento cósmico em tempo real. E tem mais. Tem. Segundo, é um desafio e uma oportunidade para a gente refinar os modelos de órbitas. Cometas novos podem ter a trajetória um pouco alterada por forças não gravitacionais, sabe? Os jatos de gás que escapam funcionam como pequenos foguetinhos. Ah, entendi. Estudar isso num cometa de primeira viagem ajuda a entender melhor esse efeito e a prever onde ele vai estar no futuro com mais precisão. E terceiro, talvez o ponto mais dramático, a questão da sobrevivência. Sobrevivência? Como assim? Cometas dinamicamente novos eles são conhecidos por serem frágeis. Nunca passaram pelo estresse térmico e gravitacional de chegar perto do Sol. Existe um risco real considerável de que o Atlas se fragmente, ou até se desintegre completamente quando enfrentar esse choque térmico pela primeira vez. Nossa! É como pegar uma peça de cristal antiga, congelada, e colocar perto de uma fornalha. A gente não sabe se ela vai aguentar o tranco. Uau, então tem essa tensão. Ele pode simplesmente se despedaçar antes do grande show. Isso já aconteceu antes com cometas que prometiam muito? Sim, infelizmente. A história da astronomia tem alguns exemplos, bem notórios. Talvez o mais recente que muita gente lembra seja o cometa Ison, em 2013. A expectativa é enorme. Eu lembro do Ison. Falava-se que seria o cometa do século. Exato. Mas ele acabou se desintegrando ao passar muito perto do Sol no periélio. Foi uma decepção para quem queria observar, claro. Mas, cientificamente, até a desintegração ensinou muito sobre a fragilidade desses corpos. Então, com o Atlas, é essa mistura, grande expectativa e cautela. Entendi. Fascinante e um pouco tenso ao mesmo tempo. Certo, ciência incrível à parte, vamos ao que interessa para muita gente. A parte prática. Como e quando a gente pode tentar ver o cometa Atlas? Aqui é que fica realmente interessante para quem curte uma boa olhada para o céu. Ótima pergunta. O cometa já está aí no nosso céu, tecnicamente falando, já é observável. Mas agora em agosto, ele ainda está relativamente fraquinho. A magnitude dele está por volta de 13. Magnitude 13. Isso é muito pouco brilhante, né? É assim, para ter uma ideia, quanto menor o número da magnitude, mais brilhante é o objeto. O olho nu, num céu perfeito, vê até a magnitude 6, mais ou menos. Magnitude 13 exige telescópios de médios para grandes e, crucialmente, céus bem escuros longe da poluição das cidades. Ah, então não é para qualquer um agora. Agora não. Mas a boa notícia é que ele está super bem posicionado para quem está no hemisfério sul. Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Todo esse pessoal está com a vista privilegiada agora. Ok, então agosto é para quem tem equipamento e persistência aqui no sul. Mas e o pico de brilho que todo mundo comenta? Quando ele deve ficar mais acessível? O grande momento, o pico de brilho que a gente espera deve ser lá por outubro de 2025. É nesse período que ele vai fazer a aproximação máxima do Sol, o que a gente chama de periélio. Periélio. Isso, o ponto mais perto do Sol.
As projeções atuais, baseadas em como o brilho dele tem aumentado, sugerem que ele pode chegar a uma magnitude perto de 5,2. Magnitude 5,2, isso significa que... Significa que ele estará no limite da visibilidade a olho nu. A olho nu? Sério? Mas, atenção, isso seria só em condições perfeitas, tá? Céu excepcionalmente escuro, sem luz de cidade por perto, sem lua para atrapalhar. Condições ideais, entendi. Exato. Na prática, para a maioria das pessoas, num lugar com céu razoavelmente bom, fora das cidades grandes, magnitude 5,2 significa binóculos. Ah, binóculos, aí sim. Deve dar para ver com um simples par de binóculos. Vai aparecer como uma manchinha difusa, talvez com uma cauda pequena. Isso torna ele um alvo bem mais democrático, acessível. É fantástico. Coisa bem mais viável mesmo. E tem a questão da proximidade da Terra também, né? Isso acontece junto com o pico de brilho. Boa observação. Não exatamente. É importante separar as coisas. O pico de brilho esperado é em outubro, quando ele está mais perto do Sol, no periélio. Aí ele fica mais ativo, libera mais gás e poeira e reflete mais luz solar. Faz sentido. Já o ponto mais perto da Terra, o perigeu, vai ser um pouco depois, lá por 24 de novembro de 2025. Nessa data ele vai passar a uma distância segura, claro, uns 60,3 milhões de quilômetros da gente. Longe, mas perto em termos cósmicos. Isso. Só que apesar de estar mais perto da Terra em novembro, a expectativa é que ele já tenha começado a perder um pouco do brilho, depois de passar pelo calorão do Sol em outubro. O que manda mesmo no brilho do cometa geralmente é a proximidade com o Sol, não necessariamente com a Terra. Entendido. Então a aposta principal para melhor visão com binóculos é mesmo outubro, perto do periélio. E para quem vai tentar a sorte, quais seriam as dicas práticas para aumentar as chances de achar o Atlas no céu? A dica número 1, sempre, é fuja da poluição luminosa. Isso é fundamental. Encontrar um lugar o mais escuro possível, longe das luzes da cidade, céu de interior ou mesmo numa área suburbana mais afastada. Faz uma diferença brutal. E sem lua, imagino. Isso, uma noite sem lua também ajuda demais. Segundo, use a ferramenta certa. Como a gente falou, em outubro, binóculos qualquer um, 7x50, 10x50, são ótimos para começar, devem bastar para localizar. Antes disso, ou se o brilho for menor que o esperado, talvez precise de um telescópio pequeno. E como ele vai parecer no binóculo? Mesmo com binóculos, procura uma mancha nebulosa, não um pontinho nítido como uma estrela. Pode parecer um pequeno chumaço de algodão meio desfocado no céu. Terceiro, e talvez o mais importante, saiba para onde olhar. A posição dele no céu muda todo dia em relação às estrelas. Ah, ele se move rápido. Relativamente rápido contra o fundo de estrelas. Por isso é essencial usar recursos atualizados. Tem ótimos aplicativos de astronomia para celular, Stellarium, Sky Safari, Starwalk, Carta Celeste. Eles mostram a posição exata do cometa para sua localização e horário. Sites de astronomia amadora, de observatórios, também publicam cartas celestes e informações. É crucial consultar essas fontes uns dias antes de observar. Boa dica dos aplicativos. E quanto ao horário? Madrugada, comecinho da noite? Isso também varia dependendo de onde ele estiver na órbita. Geralmente, cometas assim são melhores de ver logo depois do pôr do sol ou um pouco antes do amanhecer. Os aplicativos e sites que eu falei também vão indicar os melhores horários para a data e para o seu local específico. E, claro, um pouquinho de paciência. Nossos olhos levam uns minutos para se adaptar bem ao escuro. Ótimas dicas. Buscar o escuro, usar binóculos em outubro, consultar apps para saber onde e quando olhar e ter paciência. Parece um bom plano. Mas voltando àquela incerteza que a gente falou, essas previsões de brilho, tipo magnitude 5,2, quão confiáveis são, sendo bem realista? Essa é a pergunta de $1 milhão quando se trata de cometas dinamicamente novos. A verdade é que eles são inerentemente imprevisíveis. A previsão de 5,2 é uma estimativa, assim, educada, baseada em como ele tem se comportado até agora e em modelos de como cometas geralmente reagem ao Sol. Mas como é a primeira vez dele? Exato. Como é a primeira vez dele nesse forno, não temos garantia nenhuma. O núcleo pode ser mais frágil, pode liberar menos gás que o esperado, ou pode até ter uma explosão de brilho de repente e depois apagar. Tudo pode acontecer. Então é meio que uma loteria cósmica mesmo. De certa forma, sim.
Por isso, o monitoramento constante por astrônomos profissionais e amadores dedicados no mundo todo é vital nos próximos meses. Cada nova medida de brilho, cada imagem que mostra como a coma e a cauda estão evoluindo, ajuda a refinar as previsões e, principalmente, ajuda a avaliar a saúde do cometa, sabe? Ele está resistindo, está se comportando como esperado ou está dando sinais de que vai enfraquecer ou se quebrar. Isso significa que quem quer observar precisa ficar ligado nas notícias, então. Exatamente. A recomendação é: mantenha a flexibilidade. Acompanhe sites de notícias de astronomia, fóruns de observadores, redes sociais de astrônomos, de observatórios. As informações sobre o brilho real e a posição vão ser atualizadas direto. Esteja preparado para observar quando a chance aparecer, talvez até com pouco aviso, se ele resolver surpreender. Mas, claro, a gente torce para que ele sobreviva e entregue o show previsto para outubro. Cruzando os dedos, então, para que ele não tenha pânico de palco na estreia. Resumindo o que a gente apurou, temos um visitante cósmico realmente especial. O cometa C-2025K1 Atlas. Ele é considerado raríssimo porque, muito provavelmente, essa é a primeira viagem dele vindo lá do fundão do Sistema Solar para perto do Sol. Isso mesmo. Mas o período-chave para tentar uma observação mais fácil, talvez com binóculos, deve ser em outubro de 2025. É quando ele deve atingir o pico de brilho esperado perto do Sol. E tudo isso com aquela dose de incerteza, o que torna o acompanhamento ainda mais emocionante, né? Perfeito. É uma chance fantástica, não só de talvez presenciar um evento celeste bonito a olho nu ou com binóculos, mas também de acompanhar a ciência acontecendo em tempo real. Observar o Atlas, mesmo que ele não brilhe tanto quanto esperado, é testemunhar um experimento natural cósmico. A gente está aprendendo ao vivo sobre a resiliência, a composição original, a evolução desses mensageiros congelados que vêm das fronteiras mais distantes e frias do nosso sistema solar. Cada observação ajuda a montar esse quebra-cabeça. E isso nos deixa com a reflexão final, não é? Ao estudar esses viajantes primitivos como o Atlas, que trazem amostras quase intocadas da poeira das estrelas original na sua primeira passagem por aqui, o que mais a gente pode descobrir sobre as condições exatas, os ingredientes químicos, os processos físicos que rolaram há mais de 4,6 bilhões de anos e que levaram à formação do nosso Sol, da Terra e, quem sabe, até mesmo dos tijolinhos básicos para a vida ter surgido? Talvez seja algo para se pensar enquanto a gente olha para cima, esperando com ansiedade e esperança vislumbrar a trajetória silenciosa do Atlas pelo céu nos próximos meses.